Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo! Inicia agora a 6ª aula da disciplina de Economia e Mercado. Nessa aula vamos falar sobre a atual conjuntura produtiva do estado de Rondônia. Eu sou a professora Denise Tontiucci e convido você para participar dessa que é a última aula da nossa disciplina. Vamos ao slide? Essa então é a nossa aula 6. Nessa aula vamos falar sobre a atual conjuntura produtiva de Rondônia, características da produção, atividades agropecuárias, atividades industriais e o setor de serviço, além de exportação. O objetivo da aula é descrever a estrutura da economia regional. Começamos então pela composição do PIB, segundo pesquisa do IBGE de 2017. O nosso PIB de Rondônia tem seus 71% ligados a serviços, 81% ligado à agropecuária e 18% ligado à indústria. No entanto, esse 71% dos serviços do nosso PIB está muito ligado a uma coisa que a gente chama de servitização, que hoje toda atividade de comércio, né, é considerada como um serviço. Mas muito do comércio que existe aqui em Rondônia, principalmente no interior do estado de Rondônia, está ligado a atividades ligadas à agropecuária. Então são comércios das agrônomos, comércios de ração, comércio de sal, comércio que existe do gado mesmo sendo vendido, do leite sendo vendido, da soja, dos grãos de forma geral. São os principais produtos da nossa agropecuária, né? E esse aí estimula e inflaciona bastante esse número de serviços, mas muito é serviço ligado à própria atividade agrícola. Eu trouxe algum quadro com atividade agropecuária. Nesse quadro a gente tem os dados da 1990, 95, 2000, 2005, 2010 e 2014. E aí a gente mostra alguns itens, eu vou ler aí as linhas. O rebanho de cabeça de gado, o leite produzido em 1.000 litros, o arroz, feijão, milho, soja, cacau e café produzidos. E ali, na última coluna, está a taxa de crescimento. A gente observa que nesse período de 24 anos, nós tivemos um 600% de aumento da produção do rebanho de gado, 490% da produção do leite, enquanto o arroz e o feijão diminuiu sua produção. O milho teve um aumento muito pequeno da sua produção nesse período, apenas 27%. A soja, grande campeã de aumento, aumentou em 4.000% o seu consumo, porque tinha um consumo muito pequeno, a sua produção, porque tinha uma produção pequena na década de 90 e hoje em dia é uma produção cada vez mais relevante para o estado de Rondônia. Cacau e café, que já foram mais relevantes, hoje tem uma produção menor. Essa produção é em toneladas. A gente vai ver o uso da propriedade agrícola em Rondônia por cultura. Aqui nas cores nós temos essa cor rosada, laranjada, vai depender do seu monitor, vai ser as pastagens, ocupando 66% da utilização das propriedades agrícolas. A lavoura está representada por essa porção amarelada. As matas e florestas por essa cor mais verde e outras essa cor azul. A gente vê que é muito grande o uso de pastagens no estado de Rondônia, seguido pelo uso para matas e florestas e, por fim, para lavouras. A produção de 2017 trouxe que Rondônia tinha um efetivo de 10 milhões de bovinos, uma produção de 900 milhões de litros de leite de vaca, 6,3 milhões de cabeças de aves e a produção de ovos atingiu 53 milhões de dúzias. Quando a gente fala das atividades da indústria, a participação dos setores da indústria, a gente vê que os setores de serviço, os setores industriais, principal é a construção civil. Está representado em azul no nosso gráfico e equivale a 52% de toda a atividade industrial. Em seguida, a gente tem o setor de alimentos, com 24,4%. Aí o setor de utilidades públicas, né, serviços de utilidade pública, com 9,4%, saúde, educação pública, entra aí. E de verde a gente tem os outros, na cor roxa, a madeira, e num tom azul mais claro,
os minerais não metálicos. A construção civil, que ocupa 52% do setor industrial de Rondônia, ela revela essa característica da indústria de Rondônia de ser majoritariamente ligada ao seu próprio consumo interno. Ou seja, a produção industrial de Rondônia normalmente não tem o foco de exportação, seja para outras regiões do Brasil, seja para outros países. É uma característica diferente da agricultura. A nossa agricultura tem esse perfil bastante ligado à exportação. Já a industrialização não. A gente tem 52% ligado à produção, ligada da construção civil dentro do estado de Rondônia e quase 10% dos serviços públicos, né? Ligado a serviços públicos. Então, essa parte de industrial de serviços públicos está ligada à construção de estradas, rodovias, que tem intenção de fazer infraestrutura, né? Esgoto, saneamento, a distribuição de água, tudo ligado a esse tipo de serviço industrial. Então, tiver 60% ligada à atividade endógena da economia. No entanto, existe uma tendência da produção de alimentos como uma forma de agregar valor, adicionar valor para os produtos de agricultura já produzidos no estado de Rondônia. Laticínios aqui que estão se modernizando e produzindo produtos que vão ser consumidos não só em Rondônia, como em outras regiões do Brasil. E outras produções que são industriais, como por exemplo polpas de frutas e até sucos industrializados, refrigerantes e outros produtos que vão ter um mercado além do mercado regional, e sim um mercado para outros estados de Rondônia. Falando ainda em outro gráfico para os principais setores industriais: construção civil, alimentos, serviços industriais de utilidade pública, madeira, minerais não metálicos. Seguindo para falar de serviços ligados à agricultura, a compra de semente, insumos agrícolas, compra de máquinas agrícolas, consultoria de produção, assistência técnica, feiras agropecuárias. Grande parte do setor de serviços está ligado diretamente à agropecuária ou à atividade industrial em Rondônia. Também podemos destacar os serviços logísticos do setor comercial, a prestação de serviços de tecnologia de informação e telecomunicações e os serviços públicos pagos por meios de tarifas. De forma geral, a proporção do valor do serviço do PIB de Rondônia em nada difere do fenômeno mundial de servitização. Falando então das exportações, os principais produtos de exportação de Rondônia são a carne e a soja. Nesse gráfico eu trouxe para vocês dados de 2013, 2014 e 2015. Em 2013, todos esses anos, nós temos a carne representada pela cor azul e a soja pela cor laranja. Pode estar um pouco marrom no seu monitor, né? Essa cor varia um pouquinho. A gente observa aí a importância desses produtos que se mantêm como os dois principais produtos de exportação. Infelizmente eu não captei dados mais recentes, mas a gente observa a importância da soja se manifestando cada vez maior nos anos mais recentes. E a exportação tem sido muito significante, principalmente nos últimos 2 anos, com essa alta do dólar e esse incentivo para exportações brasileiras. O Brasil aumentou aí nem menos de 10% da sua exportação e a gente já sentiu o mercado interno, né? Como a carne ficou mais cara, como a gente está sofrendo um pouco com os preços, a inflação que está acontecendo. Isso mostra um aquecimento do mercado externo, né? Que dos seus produtos de consumo de commodities, que são esses produtos como a carne, a soja, né? Esses produtos mais básicos, não industrializados, mas também um reflexo do dólar, que agora está tendo um patamar de preço muito mais alto do que nos anos anteriores. A gente tinha um dólar muito mais barato no passado e com isso não era tão interessante exportar. Agora que o dólar está se solidificando nessa posição de muito caro, o real se desvalorizou muito nos últimos anos, no período de pandemia, o real foi a moeda que mais perdeu o valor de compra frente ao dólar, mas perdeu paridade dentre as moedas dos países emergentes. O real se desvalorizou muito. E isso muda a estrutura da nossa economia interna, né? A gente fica menos capaz de importar produtos, por exemplo, produtos de consumo, como telefones, smartphones novos, aparelhos que a gente costuma importar, né? Marcas, tênis, roupas, tudo isso fica muito mais difícil de ser comprado.
e a gente tem muito mais incentivos para a exportação. Os setores de exportação, que no Brasil são principalmente setores agrícolas, estão passando por um bom momento, preços mais altos e o mercado internacional se abrindo. Nós vimos então que essa parte de exportação foi relevante para explicar assim, o crescimento econômico dos últimos anos e entender que esse crescimento vai modificar a realidade de Rondônia é importante para a gente planejar os próximos passos da nossa economia. Não somente porque a nossa sociedade está ligada a esse mercado internacional, mas também porque existe uma tendência do Brasil fortificar o seu perfil de país exportador. À medida que a gente assina novos contratos comerciais com outros países e a gente está surfando uma nova onda dos preços bons das commodities, como aconteceu também uns 20 anos atrás, o Brasil enfrenta aí uma janela de oportunidade de aproveitar esses bons preços internacionais para fazer boas vendas e talvez transformar isso em crescimento econômico. Esse é meu desejo bastante esperançoso, mas também baseado na realidade, de que Rondônia seja capaz de exportar produtos e com isso gerar crescimento. Mas não só o crescimento focado em atender os mercados estrangeiros, também o crescimento ligado ao seu mercado endógeno. Uma grande potencialidade que Rondônia tem em frente a outros estados do Brasil é porque aqui existe uma melhor distribuição de renda do que a média nacional. Essa questão dos lotes de terra rural e o processo de colonização de Rondônia explica um pouco isso, mas outros fatores também concorrem para essa explicação. Vivemos ainda num estado onde existem poucas redes de lojas. As lojas dos municípios normalmente são lojas locais. E isso melhora a distribuição de renda do município, porque produz riqueza que é consumida ali dentro do próprio município e não numa grande rede que vai levar esse dinheiro com seu lucro lá para os grandes centros, no Rio de Janeiro, São Paulo e outras grandes cidades do Brasil. A gente ter, então, um mercado interno bastante forte aquece os municípios, traz novos comércios e novas oportunidades de negócios. Espero realmente que nesse curso você assista novas opções e pensamentos bastante dinâmicos de como empreender e utilizar essas novas formas e estratégias de mercado para abrir novas empresas ou para crescer a empresa onde você atua. Gerando assim mais riqueza para melhorar a qualidade de vida do nosso estado como um todo. Porque como aprendemos no curso de economia, qualidade de vida é consumir. E melhorar a qualidade de vida é produzir mais bens e serviços. Precisamos de empresas fortes, saudáveis e geridas por pessoas capacitadas, para que a gente consiga assim melhorar a qualidade de vida do estado como um todo. Espero que esse curso tenha te auxiliado a compreender um pouco mais sobre a economia de Rondônia e como a economia do modo geral funciona. Agradeço a sua companhia de estar com a gente até aqui. Indico fortemente que você faça a leitura do roteiro da disciplina. Vai te ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Responda também as atividades, faça a tarefa, responda o questionário e aguardo você na avaliação. Depois de tudo concluído, só me resta torcer para o seu sucesso. Boa sorte, siga em frente no curso e até mais. Educação à distância, mudando realidades.